Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui desassimilados para conferirmos o 10º episódio e também o derradeiro da terceira e também derradeira temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, vamos logo dizer, né? Se no episódio passado, ao terminar de assisti-lo, eu descobri que estava completamente empolgado, nesse daqui eu posso dizer que eu estava. O episódiozinho meia boca. Basicamente um episódio para cumprir tabela, só para fechar as linhas ali que estavam abertas e acabou. Era só isso. Esse episódio não tem nada demais. Eu até fico com receio de ter que ficar enrolando aqui vocês para falar alguma coisa, porque dá para resumir esse episódio exatamente no que eu acabei de dizer. Esse episódio é fraco. Ele é quase tedioso, para falar a verdade. Ele é burocrático. E ele lembra muito o final das duas outras temporadas da série. Pois é, tanto a primeira quanto a segunda tinha um detalhe interessante. Um monte de tiro para lá e para cá. E só. Pois é, tiro, porrada e bomba, digamos assim, podemos colocar numa série de ficção científica? Talvez, quem sabe. Mas é só uma pirotecnia, né? É bastante para lá e para cá e fica nisso mesmo. Não tem nada demais esse episódio. Mesmo a temporada inteira sendo melhor, não quer dizer que a conclusão seja também assim muito mais atraente do que foram as outras duas. Aliás, dizendo mais uma vez, pessoal, se vocês acompanharam até agora essas 10 resenhas de cada um dos 10 episódios dessa terceira temporada, amanhã eu vou postar um vídeo falando de tudo ao mesmo tempo agora. Pois é, um resumo geral da derradeira temporada de Star Trek Picard. Então confiram amanhã no mesmo horário os meus pitacos a respeito dessa temporada e na comparação das duas anteriores. Mas, de novo, né, esse episódio não apresenta nenhuma coisa quase que original. De originalidade a gente pode dizer apenas, talvez, aquele comentário, né, não chega nem a ser muito bem desenvolvido, que é exatamente o que aconteceu com aquela unidade Borg, aquele cubo, né, depois que ficou tanto tempo. Não é exatamente a deriva, né? Porque ele estava escondidinho ali nos gases de Júpiter, né? Ele faz bem bacana, né? Visualmente, esse episódio, visualmente, ele é interessante, não dá para dizer que não. Mas para por aí. Mas voltando ao ponto, né? O que vale é o que eles ficaram fazendo, os Borgs. Eles ficaram literalmente definhando. E aquela aparência grotesca, então, da Rainha Borg é explicada com isso, desta maneira. O que não se conecta, ou se conecta um pouco, com aquela figura que conversava com a Vadik nos episódios anteriores e se mostrava o vilão. A aparência daquele ser lá não remetia a Borg de maneira alguma, vamos combinar, né? E claro, ali se valia de uma feição rigorosamente apenas para disfarçar que era uma rainha Borg que estava conversando com ela o tempo todo. E não se conecta então com aquela aparência grotesca, né? Lá naquele link feito pela Vadik, e o que a gente vê da rainha agora. E claro que combina com o conceito de que eles estavam se canibalizando, né? Basicamente. Mas não sei. É a única coisa interessante, mas também não é lá grande coisa. É um conceito bom, mas também não foi explorado, né? Aquela rapidez do episódio, né? É o episódio, falando em rapidez, é o episódio mais longo, mais extenso, 1 hora cronometrada ali, né? Mas ele entregou muita coisa de nada, né? Mais do mesmo que a gente já viu nas finais anteriores. Não tinha nada que saboreasse assim aquela sensação de novidade, não tem. É tudo uma coisa só para fechar tudo que estava desamarrado. Não tem nada demais. Mas, meu Deus, você pode dizer, não, eles tiveram grandes momentos de tensão, de ação. Sim e não, né? Um bando de velhinhos tentando salvar o mundo pela enésima vez. Mas não me empolgou, realmente. De tudo que eu fiquei empolgado no episódio anterior, comparando com agora, é um completo oposto, né? Realmente não tem nada aqui que... Claro,
tinha que ter mais um fanservice pra gente. Qual que foi dessa vez, né? Aliás, acho que eles pensaram, depois que eles escreveram esse episódio final, eles ficaram pensando, peraí, não vai ter nada não? O que a gente inventa aqui pra colocar? Porque não tinha mais nada, né? A história já estava se fechando, né? Pra que colocar outro personagem? De fato, colocou um personagem que tinha a ver com o passado, mas era um personagem novo, né? Que a gente acabou conhecendo quem é. Quer dizer, não conhecemos, a gente só viu a voz, né? Do presidente da Federação dos Planetas Unidos. Pois é, né? Sempre lembrando que a Era de Latão costuma confundir as coisas, né? Costuma confundir o que é a entidade federação com a entidade frota estelar, né? Mas teve ali as palavras, né, de desespero, né, de alerta, né, do presidente, então chamado de Anton Chekhov. Pois é, né? No caso, ele é o filho de Pavel Chekhov. Pois é, sim, uma referência a um personagem das antigas, série clássica. Pois é, nosso russinho. E, claro, com uma homenagem também ao ator, o Anton Yeltsin. Ih, caramba, esqueci o nome dele. Tá aqui embaixo. Anton, que infelizmente ele faleceu, né? Antes da estreia do terceiro filme lá da época do J.J. Abrams, né? A Kelvin Timeline. Não foi um acidente besta que ele morreu, né? Infelizmente. Mas foi bacana, sim, a homenagem feita para ele. Que acho que ele já recebeu uma nave, né? O nome dele em Discover, né? Algo parecido com isso, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, ficou uma coisa estranha, claro, só era a voz, né? De novo, né? Porque gravou sua voz, acho que economia, né? Do mesmo jeito que gravaram sua voz da Alice Krige para a Rainha Borg, para aqui também, né? Por quê? Não dá para entender. Por que não? Tudo bem, aqui seria o filho do Chekhov, e teria a exata aparência dele, né? Talvez, enfim, também. Foi um fanservice assim, meia boca, só para constar, para falar a verdade, né? Tirado aqui quase que da cartola. Acho que eles colocaram depois. Eu tenho a sensação que eles colocaram depois, com certeza. Agora, o que vale, voltando ao assunto, é que realmente tudo foi se fechando, mas nada foi feito de novo. Aliás, uma sensação que eu tive também a respeito do Shaw, o capitão super interessante que apareceu aqui nessa temporada. Ele morreu no episódio passado e aqui ele acabou retornando numa mensagem holográfica. Uma coisa meio assim, também forçada. Eu acho que eles erraram em matar o personagem no episódio anterior e aqui meio que forçar um pouquinho a história da Sete. Eu acho que seria interessante ele ter sobrevivido lá ao episódio e morrido nesse. Teria uma tensão mais interessante, um desfecho mais profundo, tipo uma sensação dolorosa no desfecho aqui. Claro, aqui a gente só está indo para os finalmente em situações de, digamos, felicidade, né? Notas positivas. Claro, você pode lembrar também que houve uma nota negativa, porque esse personagem novo, né, entre aspas, talvez, né, do presidente da Federação dos Planetas Unidos, o Anton Chekhov, ele também morreu. Fazer o quê, né? Então, não podiam ter aproveitado a morte do Shaw aqui nesse episódio, isso seria muito mais impactante. E aí teria aquela coisa que eu comentei do episódio anterior, que a relação dele com a Seven ficou mal resolvida quando ele, na sua última palavra, literalmente foi, né? Suas últimas palavras foi 7 de 9, né? Onde ele acabou dizendo o nome que ela gosta de ser chamada, né? Pois é, podiam ter resolvido aqui, nesse episódio, né, dado um tempo de tela a mais para os dois, eles se resolveram um diálogo, não nas últimas palavras, e aí eu concordo com o seu gosto, não, foi horrível, para falar a verdade. Eles perderam a oportunidade, então, de aqui nesse episódio ser muito mais interessante, tanto que, né, se precisou voltar ao assunto para reafirmar que ela merecia o comando de uma nave. Pois é. Detalhe também que a gente vê que Tuvok voltou, tá vivo. Como assim? É algo que eu já tinha cantado a bandeira em episódios passados, que provavelmente, né, alguns, não todos, né, que foram trocados por metamorfos, ainda estariam vivos. É uma coisa meio clichê. Na verdade, acontece muito em séries, em filmes, livros, quando
pessoas chaves, importantes, são trocadas naquela coisa, né, de conspiração, sempre, quase sempre, todos estão vivos, guardadinhos, presos em algum lugar, né? Por que os vilões não matam eles? Né? Se vão trocar mesmo, né? Não dá para entender, mas enfim, Tuvok voltou, justamente nessa cena, onde tinha a reafirmação de Shaw que Sete merecia um comando. E aí muita gente pode dizer, tá, pô, aí foi uma novidade do episódio, alguma coisa, né, de frescor, né? De frescor? Mais uma Enterprise, agora a G. Só que numa situação também um pouquinho forçada, que eu acho que quase todo mundo não concordou. Eu não vi ninguém dizendo, caramba, que ideia bacana! A nova Enterprise, a G, na verdade é a Titan reformulada. Pois é, consertaram ela, né? Poliram, colocaram uma camada de tinta nova e que fizeram? Rebatizaram como Enterprise G. Caramba, a Enterprise costuma ser a nave capitânia da frota. Por que que ela é apenas uma nave em... Lembra quando o Shaw falava lá nos primeiros episódios? Apenas uma nave de exploração, né? Uma nave assim científica, não é uma nave de batalha. Ele literalmente diz que a nave não tinha, né, força para cair numa luta. Por que colocar a Enterprise e com aquela coisa, né, que é o mote final aqui desse episódio e da série, da temporada e da série, que é dar uma esperança que talvez exista uma outra com as histórias da Enterprise G. Pois é. E que tripulação, né? Como foi definido, né? Foi até uma brincadeira interessante que eles colocaram, né? Como é que a frota vai apostar numa espiã, num ladrão e numa... Esqueci a definição da série, qual que é? Enfim, não sei, acho que aparece por aqui se eu lembrar de colocar. Mas, e ali também, quem sobrou? A Sidney LaForge, aquela figura lá que sobreviveu, dos jovens, né? 2, né? Sobreviveram. Mas é uma coisa que, se for feita uma série ali daquela nave, com certeza vão trocar essas duas figuras, só vai sobreviver. Sobreviver não, manter, né? A Sidney e os 3 ali em comando, né? E aliás, o Jack foi colocado como um conselheiro, sei lá, achei uma coisa também meio esquisita. Mas o que eu não gostei mesmo é ali a Raf. Aliás, vocês perceberam que a Raf, ela mal apareceu no episódio passado. Eu nem comentei, né? Ela foi tão... Ela apareceu só assim, de um momentinho ali. Até na morte do Shaw ela estava presente, né? Acho que é só no momento da morte do Shaw ela estava presente, né? Acho que foi, né? E aqui nesse episódio também não fez grande coisa e... enfim. É uma personagem que estava aqui nessa temporada apenas para constar. Meio que até para concordar também com aquela história que só os velhos iam sobreviver ali dessa assimilação que os Borgs perpetraram dessa vez. Realmente uma personagem completamente descartável. Se você tira tudo que a Raf fez aqui nessa temporada, você vai descobrir que ela fica muito melhor. Mas enfim, também não ficaria com muito, né, ímpeto de assistir uma série que tem a Raf como imediato, né? Mas enfim, né, é o que temos para hoje, né? E quando enfim terminou aqui a série do Picard, ficou aquele oba-oba, né? Não, Terry Matalas tem que vir com Star Trek Legacy, que é exatamente a ideia de continuar com essa nova Enterprise G, né? Uma situação também forçadíssima, né? Forçar a barra para dar um comando para 7, aí precisa dar uma nave para ela, mas usar a Titan, pô, colocasse uma nave diferente, né? Uma Enterprise de fato, uma nave forte, como por exemplo a Enterprise F, que mal apareceu no episódio anterior, comandada, ou aparentemente não estava comandada de fato pela Shelby, né? Almirante Shelby. Provavelmente não estava, porque ela é uma almirante, né? Mas a nave não apareceu. Por que existe agora uma Enterprise G se efetivamente não foi mostrado, principalmente em tela, que a F foi destruída ou foi avariada? É estranho, acho que ter naves de letras diferentes, mas com o mesmo nome, né? Eu não sei, acho que isso não é comum, né? Mas, enfim, né? Eles podiam ter dado comando para Savage, justamente a Enterprise F. Não era a Shelby que estava comandando ela, com certeza. Foi só ali no dia da fronteira, né?
não sei, não dá para entender realmente por que eles optaram dessa maneira. Talvez porque a questão da nave ser pertencente ao universo ali lá do videogame, Star Trek Online, pode ser que sim, pode ser que não, problemas de direitos, né? Mas a Titan também, enfim, sei lá, é decisão também equivocada dos roteiristas. Agora, como eu disse, né, eu tinha falado que eu não conseguiria comentar quase nada a respeito desse episódio final, mas, bom, estou até dizendo bastante coisa, né? O bom é que a gente poderia dizer também a respeito de Jack e Picard, pai e filho. Foi uma solução também fraquinha, né? Não teve nenhum conflito maior, ele só convenceu no blá 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 que ele não deveria ficar com a rainha Borg. E ficou nisso mesmo. Uma coisa sem sal também, né? Não tem nenhum espírito inovador ali que a gente pudesse, cara. Não tem nenhum sacrifício bacana, né? Porque o Jack sobreviveu porque a ideia de Star Trek Legacy, né? Na ideia do matá-las, pode ser que já estava ali florescendo, ele queria dar essa deixa, né? Pô, é um emprego, né? Continuidade do emprego, né? Melhor dizendo, né? Enfim, né? O Picard também, mas que ele ia fazer morrer de novo, né? Já morreu tantas vezes o Picard também, né? Enfim, esse episódio não tem nada de útil. E no mais, só teve aquela surpresinha, né? Que cadê Kill? Pois é, a gente sabia que Kill ia aparecer nessa temporada por causa da boca aberta do ator, né? Mas John DeLancey. Mas então ele acabou aparecendo nos meios, no meio dos créditos, né? Pois é, intercréditos. E aí ele apareceu lá, né? Tô de olho em você, Jack Picard. Pois é. O Jack Crusher, na verdade, né? Não sei se ele mudou o nome depois. Enfim, o que vale, né? Que o está de olho nele. Pois é, prometendo novas e interessantes aventuras. Pois é, mas também não é uma grande coisa. É outro fanservice. Lógico. Começou o episódio com um, acabou com o outro. E é basicamente isso que temos aqui de fechamento desta temporada. De uma maneira bem fraquinha, não tem nada demais mesmo. Não dá para se empolgar com esse episódio. A temporada sim é interessante, mas ela termina assim, bem meia boca. Não tenho o que dizer, não tenho o que florear. Claro, se você é um grande fã, eu sou um grande fã, mas eu sei olhar para as coisas e falar, caramba, deixa eu tirar minha capinha de fã e olhar realmente o que está à minha frente. O episódio é fraco, ele é meia boca. É só isso que ele é melhor que os outros dois finais anteriores, mas mesmo assim não é lá grande coisa mesmo. Né? Tudo está em aberto. Pode ter uma série com a Enterprise G, com aquela tripulação ali da Seven, ou pode ter uma série, talvez com algumas participações dos velhinhos, né? Os bons velhinhos. Pode ser que sim, pode ser que não. Claro, nunca vai existir uma nova série apenas com o elenco da nova geração. Isso é completamente impossível. Eles não têm mais força para fazer tal coisa, né? Pô, até o velho aqui tá meio já difícil, né? Enfim, imagine eles que estão numa idade um pouquinho mais alta, né? Principalmente o Patrick Stewart, né? Que precisa da presença dele para segurar, né? Não dá para fazer uma série só com o resto do elenco, embora eles sejam grandes atores também, né? Mas vamos combinar, né? Enfim, chega de enrolação, já enrolei bastante. Para esse episódio aqui, derradeiro da terceira e também última temporada da série Star Trek Picard, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. É uma coisa bem mediana. Podia até tirar mais um pouquinho, deixar 2, porque ele é fraco, né? Tirar algumas emoções aqui e acolá, mas também uma emoção assim forçada pelo coração de fã. Enfim, acabou a série. Acabou tudo que Picard tinha a oferecer. O que a gente pode avaliar é que, bom, eu vou deixar as avaliações para o vídeo de amanhã, porque por enquanto é isso.